Oi, eu sou a Lilian. E eu sou a Ângela. Nós somos um casal polaco-brasileiro construindo nossa própria casa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu devo fazer uma edição de um vídeo passado no qual eu abordei os custos da nossa primeira laje, né? Porque a nossa casa é um sobrado de 2 andares, então aí eu tô passando os custos do primeiro andar, né? Da finalização com a laje. E eu cometi um erro muito crasso. Eu me esqueci de incluir as escoras da laje. Como que uma laje ia ficar lá, né? Sem nada escorando, com concreto pesado em cima. E eu peço perdão a vocês, por isso eu estou fazendo essa edição necessária para passar direitinho os valores aí para vocês. Bora lá assistir o vídeo? Essa nossa laje pré-moldada saiu no valor de R$ 3.220. Ela, como eu disse, vem com as vigotas prontas, o isopor, né, que vai ser colocado, e vem também com algumas barrinhas de ferro para dar um reforço, mas a gente não achou que era o suficiente. Então, a gente teve que comprar mais barras de ferro. A gente comprou barras de ferro de 6 milímetros, foram 18 barras por R$ 25 cada uma. E no total saiu por R$ 450 essas barras. A gente colocou essas barras numa distância aí de 25 centímetros, eu não me lembro bem se é 25 ou 30 centímetros, creio que é 25. A cada 25 centímetros ou 20, é uma coisa assim, é de 20 a 30. A gente colocava uma barra dessa. Tem gente que prefere colocar aquela malha pop, né, que já vem pronta para distribuição, né, das cargas, sem problema nenhum. A gente achou mais fácil fazer assim, mais em conta, e a laje ficou muito boa, muito assim, firme, não deu problema nenhum. É uma laje que não é feita para pesos assim extremos lá, né? Pode ter pessoas andando lá em cima, como vai ser um terraço, mas não vai ser aquela coisa que vai ter 500 pessoas ao mesmo tempo lá, né? Vai ser uma coisa assim, um número bem restrito de pessoas. Se você precisar de uma laje que vai ter muito peso em cima, muita gente andando, vai fazer festa, todo mundo pulando, dançando lá em cima, é recomendável aí que você faça uma laje mais reforçada. Essa nossa laje é a laje 8, né, que eles chamam popularmente, né? É a 8, porque tem a 12, né? A gente optou pela 8 porque ia suprir todas as nossas necessidades e ia ficar mais barato. Também nós não fizemos o concreto aí na betoneira. A gente preferiu, né, apesar de ficar mais caro, a gente preferiu que viesse aquele caminhão de concreto. Bem, para esse caminhão de concreto, você tem que alugar uma certa bomba lá que eles têm, que eu acho que joga, né, o concreto para cima. E essa bomba, o aluguel dessa bomba foi R$ 600 e cada metro cúbico de concreto custou R$ 490, sendo que nós gastamos ali, porque nós concretamos junto, isso é importante para o cálculo aí de quanto de concreto que vai ser usado, nós concretamos as vigas lá de respaldo, né, aquelas cintas de respaldo, foram concretadas juntamente com a laje. Então, a gente gastou mais concreto. Quem não for concretar essas vigas junto, já tiver concretado antes ou alguma coisa, não vai gastar tanto concreto assim. No nosso caso, por ter essas vigas, a gente gastou 7 metros cúbicos de concreto para esses 55 metros quadrados, aproximadamente 55 a 56 metros quadrados, né, de laje. Então, vai depender aí o cálculo de vocês, se vocês vão concretar essas vigas junto ou não. O melhor é concretar junto, né? Fica
uma coisa mais concreta, tudo junto ali, né? Fica uma coisa mais, como que se diz? A laje fica mais, como se diz? Mais bem amarradinha, né? Mas não tem problema também se fazer aquela laje apoiada, né? Tem muita gente que faz. Bem, nós optamos por esse tipo aí que concreta as vigas junto. Bem, o total gasto com a empresa de concreto foram os 7 metros cúbicos de concreto, a 490 cada um, mais o aluguel da bomba, R$ 600, e deu o total de R$ 4.030. E deixe-me ver. Então, o total, né, dos custos aí com material, eu não estou incluindo aqui os conduítes que a gente passou pela laje, porque isso aí vai de cada um. Tem gente que não vai passar por dentro, né, do concreto, vai preferir fazer lá um forro de gesso e por ali passa, né, a fiação, mas não é o nosso caso. A gente preferiu concretar, né, os conduítes, mas eu não tô colocando o custo dos conduítes aqui. Eu acredito que não passe, o que a gente gastou ali foi bastante conduíte, né? Mas eu acredito que não deve passar de uns R$ 200. Mas então, fora o conduíte, o que a gente gastou aí, né, com os materiais, né, com o concreto, com a laje, com as barras de ferro extra que compramos para distribuir as cargas, foi R$ 7.700. Então aqui, pessoal, eu incluo nessa edição o preço, né, que nos custou o aluguel das escoras. Não é muito barato e deve ter ficado aí mais de 40 dias, né, alugado, porque você conta não só o tempo que o concreto vai estar lá secando, né, depois que você concretar, mas você já tem que alugar antes, porque na hora que você está montando a laje, você já precisa colocar as escoras. Então, tem que contar esse tempo também. E não fica muito baratinho, né, esse aluguel. Isso nos custou R$ 767,90. Então, no final das contas, eu tinha falado no outro vídeo que o custo total tinha sido 7.700. Eu me enganei. O nosso custo total, né, elevou-se aí para R$ 8.467,90. E dessa vez sem erro, viu, pessoal? Ai, ai. Eu não incluo aqui preço de mão de obra, né? Porque bem dizer, a maioria das coisas da casa, eu e o Andrei que estamos fazendo. Então, eu não coloco preço aí de mão de obra, porque a nossa mão de obra foi pontual, né? Em algumas partes a gente precisou, mas outras a gente tá realmente sozinho mesmo, construindo a casa inteira sozinho. Então, eu estimo que para esse tipo de mão de obra aí, né, de montagem da laje e depois a concretagem, você, para uma laje desse tamanho aí, de até uns 60 metros quadrados, eu estimo que uma pessoa gaste entre R$ 2.500 até uns R$ 3.000 aproximadamente. Claro que vai depender da região, né? Eu estou aqui no sul de Minas, então meus preços aqui, mais ou menos comparado com São Paulo, com Rio, essa região sudeste aqui, né, talvez Espírito Santo também, que eu não tenho tanto conhecimento, mas deve sair mais ou menos por esse valor. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E a nossa laje já teve um certo caimento, uma certa inclinação, porque a gente vai fazer um terraço descoberto, então a gente já quer que a água desça, né, escorra. Então a gente já fez a laje com certo caimento e depois a gente segue esse caimento na hora que a gente for colocar o contrapiso. Se vocês quiserem saber como a gente fez esse caimento, assiste nossos 2 últimos vídeos aí, 3 últimos vídeos, se eu não me engano.
os 3 últimos vídeos aí na sequência lá no nosso canal, antes desse daqui, que você vai ver como que a gente conseguiu, teve a ideia de sarrafiar, né? A gente fez tipo sarrafiar mesmo a laje. Ao invés de só espalhar e ficar aquela laje toda irregular, a gente conseguiu fazer uma coisa mais lisinha, né? E também com um certo caimento. Então, não se esquece não, assiste esses nossos outros vídeos aí para você ver como que foi que a gente fez, tá? Então, pessoal, isso é tudo por hoje e a gente volta em breve aí para dar mais atualização da nossa obra. Um grande abraço e fiquem com Deus. Bye, bye.